Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai fechar essa série de aulas que a gente está vendo a respeito das frações. Lembra o que a gente já viu até agora? Na primeira aula, a gente viu a primeira ideia de fração, que era a relação entre parte e todo, e também a gente aprendeu a ler frações. Na segunda aula, a gente viu novas ideias, a gente viu 3 ideias relacionadas a frações. A segunda ideia era a fração como razão, ou seja, uma certa comparação entre dois números inteiros. A terceira ideia serviu para a gente calcular a parte fracionária de uma certa quantidade. E a quarta ideia trazia para a gente a noção de fração como quociente, ou seja, fração como divisão. E agora a gente vai aprender a classificar frações, que vai depender dos números que a gente utilizar no numerador e no denominador. Então, assim, não deixe de anotar o que a gente vai ver hoje aqui, porque é muito importante. Venha nessa! O primeiro tipo de fração que a gente vai ver são as frações aparentes. Como assim aparentes? As frações aparentes a gente pode perceber assim que são as frações que estão disfarçadas, sabe? Ou que nos levam a um outro número inteiro. Observa só. Se eu tiver a fração 6 sobre 2, observe só, 6 sobre 2. Lembrando lá daquela ideia de que a fração é uma divisão, o que eu posso ter aqui? Ó? Se eu dividir 6 por 2, quanto que vai dar? 6 dividido por 2 vai dar 3. Observa que eu tenho um número inteiro. Então, na fração aparente, eu consigo encontrar um número inteiro. Olha só outro exemplo. Eu tenho, por exemplo, 15 sobre 3. 15 sobre 3 é a mesma coisa que 15 dividido por 3. E 15 dividido por 3 vai dar 5. E 5 é um número inteiro. Então, se eu tenho um número inteiro, é uma fração aparente. A classificação é simplesmente essa. Se eu conseguir dividir o numerador pelo denominador e encontrar um número inteiro, ela é uma fração aparente. Então, é como se esse número inteiro tivesse disfarçado, né, em forma de fração. Agora a gente vai conhecer as frações próprias. Frações próprias. A gente já viu várias frações próprias, mas a gente não sabia que elas eram chamadas assim. Mas é o seguinte, ó, vou colocar aqui alguns exemplos de frações próprias e a gente vai discutir sobre elas. Esses exemplos aqui são chamados de frações próprias. Por quê? Se vocês observarem, analisando o numerador e o denominador, a gente vai perceber que o número que está em cima é sempre menor que o que está embaixo. Olha só, 1 sobre 2, 4 sobre 5, 3 sobre 8, 3 sobre 12. Então segue esse padrão. Para as frações próprias, o número de cima é menor que o número de baixo. Ou seja, o numerador é menor que o denominador. E tem um outro detalhe também. O numerador ele não pode ser zero. Ok? Ó, o número de cima tem que ser menor que o de baixo, mas ele não pode ser zero. Aí, se isso acontecer, é uma outra classificação. Então, para as frações próprias, é simplesmente isso. Agora a gente vai falar de frações impróprias. As frações impróprias podem aparecer de formas diferentes, tá? Vou escrever aqui alguns exemplos. Olha só, esses aqui são exemplos de frações impróprias. Por quê? Ó, a gente pode ter esses dois exemplos aqui. Primeiro, observe que o numerador é maior que o denominador. É uma classificação contrária do que a gente viu nas próprias, nas frações próprias. Aqui o numerador é maior que o denominador. Ok? Aqui é a mesma coisa, né? O 7 é maior que o 2. Então, quando a gente vê casos assim, vai se chamar de frações
impróprias. E tem outros exemplos também. Observa assim, ó. O 4 é maior que o 2, certo? O 4 é maior que o 2. Mas lembrando daquela classificação de que toda fração é uma divisão, se eu dividir 4 por 2, quanto que vai dar? Vai dar 2. E 2 é um número inteiro. E lembra como é que a gente chama quando dá um número inteiro? A gente chamou de fração aparente, não é? Então aqui, ó, ao mesmo tempo, ela é imprópria e também ela é uma fração aparente, certo? É imprópria por quê? Porque o numerador é maior que o denominador e ela é aparente porque na divisão a gente conseguiu um número inteiro, certo? Aí tem esse outro caso aqui, ó, 5 em cima e 5 embaixo, 5 sobre 5. Os números aqui, se a gente analisar, não é nem maior e nem menor, né? Eles são iguais. Ou seja, se eu for tentar dividir, é como se fosse 5 dividido por 5. E 5 dividido por 5 vai dar 1, que é um número inteiro, certo? Então aqui, ó, quando o meu numerador for igual ao denominador, eu também chamo de fração imprópria, ok? Outro caso aqui, ó, é quando eu tiver o zero no numerador, o zero na parte de cima. Se eu tentar pegar zero e dividir por 3, quanto que dá? Zero dividido por qualquer coisa vai dar sempre zero, certo? Então aqui eu também chamo de fração imprópria. Então, nas frações impróprias tem alguns detalhes a mais, tá? Lembrem, quando o numerador for maior que o denominador, certo? Quando a gente conseguir um número inteiro, que é o mesmo caso da fração aparente, quando o numerador for igual ao denominador, ou quando aqui no numerador for zero. Vamos ver agora a ideia do número na forma mista. O que significa isso? Para a gente poder entender essa parte, a gente vai ter que relacionar algumas das coisas que a gente já sabe. Por exemplo, lá naquele conceito inicial, na primeira ideia da fração, a gente percebeu, por exemplo, se eu tenho a fração 1 sobre 3, o que isso significa? É como se eu tivesse uma figura, dividisse em 3 partes, certo? Porque é o denominador, e selecionasse, né, retirasse uma das partes. E esse tipo de fração aqui é a fração própria que a gente viu agora há pouco. Agora vamos imaginar a seguinte situação. Digamos que aqui eu tenho duas barras de chocolates de tamanhos iguais e também divididas em partes iguais. Essa aqui eu dividi em 3 partes e essa aqui eu dividi em 3 partes. Como que eu represento tudo isso em uma fração só? A gente vai analisar da seguinte forma. Eu cheguei e comi, né, toda essa primeira barra de chocolate, certo? E comi um pedaço apenas dessa daqui. Como que eu represento isso em fração? Como essa daqui eu dividi em 3 partes e essa daqui também, significa que esse 3, tá, eu vou colocar no meu denominador. Não vai ser os 6, tá bom? Ou seja, as 6 partes. E a parte que eu consumi vai ser o numerador, que vai ficar lá em cima. Ou seja, 1, 2, 3, 4 partes. Conseguiram compreender? Pelo fato de eu pegar dois objetos iguais, né, duas barras iguais, e cada barra é dividida em 3 partes, eu continuei utilizando esse 3 no denominador. E aqui no numerador foi a quantidade que eu consumi. E essa daqui é a cara daquela fração imprópria que a gente viu agora há pouco, onde o numerador é maior que o denominador. E esse tipo de fração a gente acaba transformando na forma mista, que é quando a gente vai ter número inteiro e número fracionário, uma parte que é inteira e uma parte que é fracionária. Eu vou mostrar aqui como é que a gente faz essa transformação e a gente vai ver que vai cair exatamente nessa situação aqui. Porque observa, aqui eu comi uma barra de chocolate inteira e eu comi, ó, 1/3 dessa daqui. É o inteiro e 1/3. Observe só o que a gente faz. É bem simples.
Como é que a gente faz essa transformação? Lembra daquela definição que eu já expliquei? Toda fração é uma divisão. Nunca esqueça disso. Toda fração é uma divisão. E para transformar uma fração imprópria na forma mista, basta que eu divida 4 dividido por 3. Mas não dá para dividir. Na verdade não dá. Exatamente não dá. Mas vai ser o seguinte, ó. Se eu tentar dividir 4 por 3, o que vai acontecer? Eu vou ter 1, não é? Porque 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 3 é 6 e vai passar. Então, o 2 já não precisa. Aí, 1 vezes 3 vai dar 3, que eu coloco aqui. Aí eu faço a subtração. 4 menos 3 vai dar 1. Aí observa esses números que eu destaquei aqui, ó. Destaquei de azul e vou destacar de novo. Esse 1 e esse 1 também. O que ele significa para a gente? Esse 1 aqui do lado é a parte inteira, certo? Ou seja, esse número aqui a gente chama de quociente. O quociente é a parte inteira e esse 1 aqui que fica no resto é a parte fracionária que vai ficar no meu numerador. Entende? E o denominador continua sendo o que eu já tinha antes, certo? Então, esse aqui é o denominador. Então, para reorganizar tudo isso, vai ficar da seguinte forma. Olha só. Parte inteira fica na frente, numerador fica em cima e denominador fica embaixo, como sempre. Então, quociente é a parte inteira, o resto é o numerador e o denominador continua ali sendo 3. Então, observe só, aqui eu tenho 1 e 1/3, 1 e 1/3, ou seja, 1 inteiro, lembrando que esse número que vem aqui na frente significa a parte inteira, 1 inteiro e 1/3. Exatamente a situação que a gente tinha aqui. Então, ó, 4 sobre 3 é a mesma coisa que 1 e 1/3. Então, agora a gente vai fazer essa transformação aqui, tá? Sem precisar desenhar, sem precisar analisar muita coisa. Apenas no cálculo bem rápido. Eu tenho 8/3, eu já percebo que 8 é maior que 3, tá? Então, dá para fazer essa transformação. Eu faço isso apenas nas frações impróprias, quando o numerador for maior que o denominador. E uma observação, aqui em cima, no numerador, não pode ser 0, porque se eu dividir 0 por 3, vai dar o próprio zero. Então, não vai funcionar na forma mista. E também não pode ser o mesmo número aqui do denominador, tá? Porque se fosse 3 dividido por 3, iria dar o próprio 1. Então, para transformar na forma mista, são aquelas frações impróprias, onde o numerador não é nem 0 e nem o mesmo número do denominador. Mas vamos continuar. Observe só. Qual que era a regrinha que eu falei agora há pouco? Eu pego o 8, divido por 3. Simplesmente isso. 8 dividido por 3. Olha só. Se eu multiplicar 1 por 3, vai dar 3. Se eu multiplicar 2 por 3, vai dar 6. 3 por 3 vai dar 9. Então vai passar. Então a gente vai precisar do 2. 2 vezes 3, 6. Coloco o 6 aqui e faço a subtração. 8 menos 6 vai dar 2. Certo? Então, novamente, esse quociente aqui vai ser a minha parte inteira. Esse resto vai ser o meu novo numerador. E o 3 que já estava ali continua sendo o denominador. Aí como é que fica então? Aqui, ó. Eu coloco sempre a parte inteira na frente, 2, numerador lá em cima e o denominador lá embaixo. Então,
8 sobre 3 é a mesma coisa, é exatamente igual que 2 inteiros e 2 terços. Mas agora, e se for para fazer o contrário? Se eu já tiver na forma mista e quiser transformar em fração? É ainda mais fácil, acredite. Olha só, eu vou ter o seguinte número misto. Eu vou ter 3, 1 quinto. 3, 1 quinto. 3 inteiros e 1 quinto. Como é que eu transformo em fração? É o seguinte, ó. Observe só. É um passo bem simples. Eu pego o número inteiro, multiplico pelo denominador, aí o resultado eu somo com o numerador. Somente isso. Multiplico e somo. Multiplico por baixo e somo lá em cima. Observa só. O denominador vai continuar sendo o 5, tá? Isso não muda. Mas vamos acompanhar. 3 vezes 5 é 15. 15 mais 1 vai dar, então, 16. Essa é a forma fracionária desse número misto. Vamos ver um outro exemplo? Eu tenho aqui, ó, 2, 3 sétimos. Eu tenho 2 inteiros e 3 sétimos. Novamente, ó, o denominador continua o 7, ok? Isso não muda. Então aqui, ó, multiplico pelo de baixo, somo com o de cima. Então, 2 vezes 7, 14. 14 mais 3 vai dar 17. Então, ó, o número misto 2, 3 sétimos é a mesma coisa que 17 sobre 7. Então, as formas de fazer essa transformação é simplesmente essa, certo? Se tiver fração imprópria para transformar em número misto, eu faço a divisão e analiso ali os meus resultados. Se tiver número misto para transformar em fração, eu multiplico pelo de baixo e somo com o de cima e também mantenho o meu denominador. Então, a nossa aula é simplesmente essa. Caso tenha alguma dúvida, dá uma olhada novamente, bons estudos e até a próxima!